Olá, querido, graça e paz, Deus abençoe sua vida onde você estiver nesse momento. Nós estamos falando sobre batalha espiritual e nessa aula nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. Bem, deixa eu ler um versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A nossa aula ela está baseada no livro de Efésios, no capítulo 6, e diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. O que é as armaduras? O que são as armaduras de Deus? O apóstolo Paulo, para ilustrar essa verdade espiritual, ele usa a figura natural de um soldado com as suas armaduras. Ali nós enxergamos os elementos utilizados para a sua proteção, como o capacete, a couraça, o escudo, a espada. Bem, esses elementos, na verdade, são os princípios, traduzindo para o lado espiritual, esses elementos são os princípios da nossa redenção. E o que nós vamos falar sobre esses elementos? São 6 elementos que o apóstolo Paulo utiliza, que falam sobre as verdades fundamentais da nossa fé. Bem, o primeiro exemplo que ele usa é a figura da verdade. Ele diz assim, cingindo-vos com a verdade. A verdade é o nosso apoio, a nossa segurança. Cingindo-vos com a verdade, ou seja, revesti-vos com a verdade, vesti-vos com a verdade. E o que é essa verdade? Essa verdade, ela fala de 2 coisas muito importantes. Primeiro, a pessoa de Cristo Jesus. Segundo, a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essas 2 coisas elas são a mesma coisa, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E nós enxergamos nesse elemento como verdade, por quê? Porque é a única verdade que é absoluta. Toda verdade que existe, ela é questionável. Ela não é uma verdade absoluta, porque pode ser verdade para mim, mas pode ser uma mentira para outro. Dependendo da cultura, o que nós consideramos como verdade, pode não ser para outros povos, pode não ser para outras culturas, para outras pessoas. Então, a verdade que nós conhecemos, ela é uma verdade relativa, porque ela é fruto de uma criação, ela se deteriora. Ou seja, eu não sou a verdade, porque eu não existo, digamos assim. Eu existo, mas eu posso deixar de existir, Então, isso não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus, Então, o apóstolo Paulo disse, olha, revesti-vos de toda a verdade. Essa verdade, ela é Cristo encarnado. Essa verdade é Deus revelado. Essa verdade é a pessoa salvadora manifestada. Essa verdade, ela é Deus se fazendo presente para salvar o homem. Então, pode ser que você deixe de acreditar em outras coisas, mas nessa verdade você deve se agarrar, deve se fortalecer, porque isso não muda, entendeu? Então, esse é um ponto, é o primeiro ponto da pregação do apóstolo Paulo, do ensino do apóstolo Paulo, nesse assunto que ele está falando sobre as armaduras. A segunda verdade, o segundo princípio é a justiça
né? Você provavelmente já ouviu falar muito sobre a justiça, tomando sobre, deixa eu me localizar aqui rapidinho. A primeira é a verdade, cingindo-vos com a verdade. O segundo é vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui ele já começa a usar os elementos da armadura, que é a couraça, né? Ou seja, veste-se, né? Se cobre, se protege com essa couraça. E, na verdade é uma comparação, mas ele está falando de algo espiritual, que é a justiça que Deus fez por nós, né? Porque essa é uma arma que nós temos que usar contra o adversário. O inimigo, ele se levanta em todo o tempo, mas qual é o propósito do inimigo quando ele se levanta? Ele se levanta para roubar essas verdades, ele se levanta para tirar essas verdades, porque se você não estiver firmado nessas verdades, logo você perecerá, logo você será um cristão derrotado e fracassará. Mas se você estiver firmado nessas verdades, a luta vem, os problemas virão, né? Mas você continuará firme, continuará servindo a Deus, continuará de pé, né? Então ele usa essa simbologia para explicar essa verdade, né? O que é a couraça da justiça? É a condição que você está, que você obteve por meio do sacrifício de Cristo. Ou seja, você é um ser justo, né? Significa que você está perfeito diante de Deus, como você nunca tivesse cometido crime algum, ou seja, você está inocentado. E isso é uma verdade que você tem que carregar todos os dias, para que você não tenha culpa, para que você não viva debaixo de condenação, porque se você perder isso, logo você será uma pessoa infeliz, fracassada, derrotada. Então, a primeira é a verdade que está em Cristo. Segundo, a couraça da justiça. E aí nós vamos avançando. O apóstolo Paulo fala também sobre calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Qual é o caminho que você vai andar? Existe um caminho, existe uma estrada que nós temos que caminhar. E aqui ele faz menção das boas novas, ele faz menção do evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez, a obra que Cristo fez. Ele dá ênfase a isso, dizendo assim, olha, caminha, anda, né? Coloca os teus pés, né, sobre essa estrada que é o evangelho da paz. Não anda em outro caminho. Não anda, por exemplo, na pregação baseada na lei. Não anda em outros ensinos, né? Observa, anda por aquilo que é o evangelho da paz. Significa que existe um outro evangelho, né? E se não é o evangelho de Cristo, se não é o evangelho das boas novas, significa que você está trilhando, está caminhando, está colocando teus pés numa estrada que não é o verdadeiro evangelho. Amém, queridos? Você está entendendo? O quarto passo, o quarto elemento é o escudo da fé, tomando o escudo da fé. A fé é a condição de Deus, dada aos seus filhos para que possamos vencer os nossos inimigos, vencer os obstáculos, vencer a adversidade e permanecer na fé. Você vai crer, por exemplo, que você tem a verdade que é Cristo, você vai crer verdadeiramente que você é justificado, e você vai crer verdadeiramente e você não vai aceitar andar e caminhar num outro caminho que não seja o evangelho da paz. Então, o escudo que você usa aqui é uma proteção, né, contra os embates, contra os ataques do inimigo, porque eles virão para roubar tudo isso, eles virão para causar confusão, eles virão para tirar a sua convicção.
eles virão para que você viva na dúvida, no medo, né? E você não saiba o que fazer. Muitas pessoas desistem de servir a Deus e vivem num dilema, né? Às vezes buscando uma orientação aqui, outra ali, trocando de liderança, vão de igreja para igreja, porque não sabem o que fazer, não sabem como se posicionar diante dos ataques do inimigo. O que as pessoas estão precisando não é mudar de igreja, mas sim conhecer o momento que ela está vivendo e batalhar, né? E para isso você precisa da fé. E a Bíblia diz assim que com o escudo da fé você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, não existe outro meio para você vencer. Você tem que usar a fé. Então, a fé é a condição de Deus para você estar seguro. A fé é a condição de Deus para você ser um vencedor e você não ser tragado pelas astutas ciladas do maligno. Não pense que o inimigo se levanta para tirar o teu carro, para abalar o teu casamento. Não. O inimigo se levanta para roubar a convicção da fé. Ele se levanta para confundir a sua vida, para dizer assim, olha, Cristo não é a verdade, Cristo não é o caminho. Ele se levanta para dizer assim, olha, você está em pecado, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo para receber o perdão de Deus. Ele se levanta com outros ensinos, trazendo para você outras filosofias, tudo isso com a intenção de trazer confusão sobre a sua vida. E é por isso que você tem que utilizar o escudo da fé, para que você possa combater tudo isso, né? Porque a fé, a Bíblia diz que resolverá todas essas questões, né? E então todo ataque, todos os dardos inflamados do maligno cairão por terra e não surtirão efeito sobre a sua vida. Mas ainda existe um quinto elemento, né, que é o capacete da salvação. Onde é que o inimigo vai atuar para trazer engano sobre a sua vida? Ele vai atuar na sua mente. Então a sua mente ela tem que estar protegida. E ele usa essa figura, esse capacete como ilustração, porque é onde você tem que proteger. Você tem que proteger a tua mente, né? Porque o inimigo vai falar, o inimigo vai soprar, o inimigo vai te inquietar, né? E a tua mente, os teus pensamentos, eles têm que estar guardados. Então a tua mente tem que estar protegida, para que ela não ouça, para que você não ouça, para que você não fique ouvindo o que o inimigo está falando, o que o inimigo está dizendo. E um sexto elemento que ele utiliza é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bem, né? Nós temos aqui o primeiro elemento, que é a verdade, né? É um princípio da nossa redenção, que é Cristo. O segundo elemento que é a justiça, coraça da justiça. O terceiro elemento que é a preparação do Evangelho, andar no Evangelho. O quarto elemento que é o escudo da fé. E nós temos também o sexto elemento, que é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que um soldado utilizava para cortar, para atacar, né? O que o soldado utilizava para se defender e para atacar ao mesmo tempo? Uma espada, né? E a espada do Espírito, né, é a palavra de Deus, né? As promessas que estão ali escritas, as promessas que estão ali faladas, as verdades que estão ali contidas, né? Nós devemos usar essas palavras, utilizar essas palavras, e ela será como uma espada na nossa mão. Porque quando o inimigo ele vier contra a nossa vida, quando o inimigo se levantar contra a nossa vida, nós não estamos com as mãos atadas, nós temos uma defesa, nós temos o escudo da fé para utilizar, né, contra
os ataques, mas nós temos a palavra de Deus para confrontar. Não, Satanás, está escrito. Está escrito que eu sou filho, que eu sou justificado, que Jesus é a verdade, né? Está escrito que eu devo andar por esse caminho que é o Evangelho da Paz. Está escrito, então você vai estar caminhando respaldado por aquilo que a palavra de Deus está falando. E então essa verdade vai te conduzir durante a sua vida e você vai passar por todos os desafios, por lutas, por dificuldades, mas você vai estar protegido, você vai estar guardado, você vai continuar firme, porque esse é o propósito desse conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha, utiliza as armaduras de Deus para que você possa, no dia mau, permanecer firme. Depois de haver lutado, né, você permaneça firme. Porque ele está dizendo assim, olha, com certeza vai vir perseguição, vai vir luta. O inimigo vai trabalhar para desconstruir tudo isso, né? Mas você precisa estar revestido com essa couraça. Você precisa estar revestido com essa couraça para que você, depois de ter feito tudo, você possa estar firme, né? Você possa estar firme. Então, você possa ter um entendimento acerca dessa mensagem, acerca dessa revelação, né? Que você tem que entender que isso são princípios para a nossa redenção e que esses princípios são verdades de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo fez questão de ilustrar isso de forma bem simples para que nós possamos entender a importância que isso tem na nossa caminhada. E depois de ter essa compreensão, não sermos abalados pelos ataques do inimigo. Amém, queridos? Porque assim, o inimigo trabalha sem cessar a fim de desconstruir tudo isso, né? Você já ouviu muitas vezes pessoas tentando desconstruir a figura de Cristo, né? Tentando humanizar Cristo, tentando rebaixar Cristo comparando com os homens, né? E você já viu e você verá isso muitas das vezes. E isso não pode ser algo que vai mudar a sua convicção, né? A sua convicção deve ser que Cristo é a verdade, que Cristo é o teu Salvador, que Cristo é Deus e que Ele é o Redentor da sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus acrescente na sua vida mais, que Deus te proteja. Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te agradecer porque nós estamos seguros, estamos firmados, estamos escondidos em Ti. Senhor, não tem nada que possa roubar de nós a nossa convicção de que nós somos verdadeiramente justificados e que nós temos a nossa salvação escondida em Ti, Pai, e a nossa mente está guardada. E nós temos, meu Pai, não estamos sozinhos, nós temos a Tua palavra que nos dá sustentação, a Tua palavra, meu Deus, que nos dá a garantia de que estamos no caminho certo. A Tua palavra está nos orientando. Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor cuida dos Seus filhos, cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós Te agradecemos por mais essa aula, Pai. Amém. Queridos, então, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus.